Graça e paz, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos falar hoje sobre autoridade. Você tem autoridade? Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, nos deu autoridade, ó Deus, para pregar a Tua palavra. O Senhor nos deu autoridade, ó Deus, sobre nossa família. O Senhor deu autoridade aos pastores sobre a Tua igreja, aos irmãos. O Senhor deu autoridade, ó Deus, aos professores, ó Deus, nas suas classes. Ó Deus, o Senhor deu autoridades, ó Deus, constituídas politicamente, juridicamente. Ó Deus, o Senhor constitui cada autoridade. O Senhor os coloca ali e o Senhor também tira. O Senhor exalta e também humilha se for necessário. Ó Deus, que nós possamos ter autoridade, ó Deus, como pais sobre nossa família, como pastores sobre o Teu rebanho, como professores, ó Deus, nas classes, ó Deus, a cada um de acordo, ó Deus, com o amor do Senhor, com aquilo que o Senhor instituiu para cada um, Pai. Ó Deus, que a autoridade que o Senhor tem nos dado, ó Deus, jamais, ó Deus, deixemos que ela passe, Pai. Jamais deixemos, Deus, que ela seja desafiada, ó Deus. Ó Pai, que possamos ter autoridade, principalmente, ó Deus, em servir ao Senhor, em falar do amor do Senhor. Capacita-nos, Senhor Deus, a cada dia. Que jamais, ó Deus, nos desviemos do caminho do Senhor, ó Pai. Que nada, ó Deus, tome de nós a autoridade que o Senhor deu. Seja na igreja, seja no serviço, seja em nosso lar, onde quer que sejamos, Pai. E o que sejamos. Ó Deus, vem nos abençoar, Pai, a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, falar sobre autoridade, nós vamos falar em Êxodo, capítulo 32. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés demorava em descer do monte, ajuntou-se o povo com Arão e disseram: Levanta-te, faça deuses para nós que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, nós nem sabemos o que aconteceu com ele. Amados, Deus falou com Moisés: suba ao Horebe, ao Monte Sinai, e eu lhes darei os meus estatutos, os meus mandamentos. Todos conhecem bem, né? Deus escreveu com o próprio poder dele nas pedras, e essas pedras depois foram quebradas porque Moisés se indignou. Nós vamos ler aqui com Arão o que o povo fez, e Deus mandou ele subir de novo e fez tudo novamente. Deus é assim, sempre tem uma segunda chance para nós, para que não nos percamos, e isso mostra o perdão de Deus, né? E então Moisés demora ali 40 dias e noites, e o povo fala assim: Moisés sumiu. O que aconteceu com esse Moisés? Queridos, todos estavam vendo aquele monte fumegando, fogo descendo, né? Sinal de Deus, da presença do Senhor ali, Moisés encoberto pelo poder de Deus ali, e ainda assim aquele povo se perde e volta a querer coisas que eles faziam no Egito. Eles estavam acostumados no Egito, que tinha adoração a bois, adoração a gatos, né? Você vê os museus hoje, as múmias, coisas de faraós e tudo, e tem muitos gatos, né? Que eles têm lá colocados com eles, mumificados ou feitos em material, pedra, de outros materiais. Eram ídolos que eles tinham, eram considerados divindades para eles, como lobos, como cães. Então era uma bagunça. E o povo de Deus viveu ali 430 anos ali no meio daquilo. Misturou com aquilo, se casaram com egípcios e se misturavam com o povo da terra. E mesmo a palavra de Deus sendo pregada, e Deus enviando pessoas e falando, e Moisés ali para guiar o povo, né? E antes de Moisés também o povo ainda conhecendo a palavra de Deus, mas foi se perdendo, porque se misturou demais.
Isso às vezes acontece com a gente também. Quando o cristão se mistura demais no meio do povão, no meio de todos os erros, no meio de outros que tem outros deuses estranhos. Então isso estava acontecendo ali. Então, diz assim, e Arão disse, então arranquem os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas e tragam para mim. Então todo o povo retirou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram até Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, eis aí os deuses, ó Israel, esses deuses aí que tiraram vocês da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor, ao bezerro, não ao nosso Senhor. Olha que ponto que chegou, um sacerdote, irmão de Moisés, homem escolhido de Deus para governar o povo, né? Como se fosse um grande pastor, hoje um pastor famoso, e o cara que fizesse isso, seria tipo assim, lá era pior ainda, que era mais responsabilidade ainda na época, né? Era todo o povo. Então, Arão faz isso. Ele edificou um altar e pregou que haveria festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugando, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas, e o povo assentou-se para comer e levantou-se para divertir. Então disse o Senhor a Moisés, Moisés estava lá ainda, no Sinai, estava lá em cima ainda, estava sabendo de nada daquilo ali. Então disse o Senhor a Moisés, vai Moisés, desça, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Só uma pausazinha aqui. O Senhor disse assim, porque Moisés, o teu povo, ele falou assim, o meu povo. Porque a partir do momento que você passa a desobedecer, Deus te tira de lado. O Senhor podia falar assim, esse é o meu povo. Ele fala às vezes, ele fala isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei do céu, perdoarei os vossos pecados, sararei sua terra. Aqui ele fala, Moisés, o teu povo. Já viu quando, às vezes tem casais, né, do mundão, às vezes quando discute, aí o filho faz uma bagunça, olha lá seu filho, o que ele está fazendo? Olha lá sua filha. Aí é só do outro, não é dele. Né? Mas aqui não, aqui é o Senhor que está falando, porque Deus sabe quando o povo está com o coração virado para ele, verdade ou não. E Deus estava vendo tudo aquilo ali. Deus estava passando todas as leis para justamente guiar aquele povo cego. Ele, olha, eu vou instituir leis, porque lá no Egito o povo passando de boca em boca, falando, o povo se perdeu. Então ele vai instituir leis, vão deixar escrito para esse povo seguir. E Deus está ali falando e falou, vai Moisés, desce, o teu povo que você fez subir do Egito tem se corrompido. E desviou depressa do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para eles um bezerro de fundição e se ajoelharam diante deles e sacrificaram a eles, dizendo que esses eram os deuses deles. Disse mais o Senhor a Moisés, eu tenho visto esse povo, é um povo obstinado, ou seja, um povo cabeçudo, teimoso, povo que anda errado e não quer consertar. Agora, pois, Moisés, deixa-me, porque a minha ira se acendeu contra eles, e eu vou consumi-los, e eu farei de ti uma grande nação. Ele falou, Moisés, deixa esse povo de lado, eu vou acabar com essa raça ruim, eu vou acabar com esse povo obstinado. Porém Moisés suplicou ao Senhor Deus e disse, ah Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste do Egito com grande força e com grande mão? Porque os egípcios vão zombar, dizendo, tirou esse povo daqui para matá-lo no deserto, para destruir da face da terra. Senhor, torna a tua ira, volta, e arrepende desse mal contra o teu povo. Lembra de Abraão, Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e te disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu. Darei a vossa semente toda essa terra,
de que tenho dito, para que possuam por herança eternamente. Então o Senhor voltou atrás. A palavra diz arrepender-se, Deus não se arrepende. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homens para que se arrependa. A palavra aqui, por uma falta de uma palavra melhor, é voltar atrás. Deixar de fazer aquilo que estava com a ideia de fazer. Aí eu ia fazer isso aqui, não, tá bem, vou mudar? Então vou dar uma chance. Irmãos, aqui o poder que Moisés tinha com Deus, de Senhor, não faz isso não. Então, o carinho de Deus com Moisés, porque Moisés era um homem de Deus. Se você é um homem, uma mulher, uma pessoa de Deus, quando você pedir algo, o Senhor vai te ouvir. Quando você vê alguém, um parente seu em sofrimento, em problema, ou você, ou algo, você vai dobrar o seu joelho e vai orar, Deus vai te ouvir. Como ele ouviu Moisés. Porque Moisés era reto diante de Deus. Um homem temente a Deus, um homem que se desviava de fazer o errado. Um homem justo. Não podia ver uma covardia, como ele viu lá o outro querendo matar o camarada, e foi lá e interveio. Então aqui ele vem e fala, Senhor, não faz isso não. Faz isso não. Então o Senhor volta atrás do que ia fazer. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, escritas de ambos os lados. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué, a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, há um alarido de guerra no arraial. Porém ele disse, não é alarido de guerra, mas de vitória. Estão fazendo festa. Não é alarido de vencido, mas alarido de que cantam. Ou seja, olha, o que eu estou vendo não é barulho de guerra. Eles não estão alvoroçados por causa de uma guerra, eles estão fazendo bagunça. É festa. Uma coisa errada, fazendo festa para uma imagem. Para um bezerro de ouro que achavam eles que era um Deus. Porque eles acostumaram errado. Porque foi ensinado desde pequenininho que aquela imagem era para ele se ajoelhar diante dela. Que era normal, que era comum. O nosso Deus não. Pensa para você que está me ouvindo. Seja irmão, seja amigo. Deus, Jesus disse assim, Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, o Deus unigênito, é que o revelou. Através de Jesus, nós vimos como que o Pai é. Jesus disse, crê em mim, porque tudo que eu faço é o Pai que está fazendo. O Filho faz tudo aquilo que viu o Pai fazer. Então, Deus nunca se manifestou assim. Quando se manifestava, ele dava sinais, enviava anjos deles, os ministradores, parecia em forma de fogo, parecia em forma de pombo, né, de coluna de fumaça, de coluna de fogo. Deus se manifestava. E às vezes até em angelical, né, como apareceu para Abraão, se manifestava em forma, em aparência humana, e dali sumia. Era uma aparência, uma manifestação, Deus se manifestando ali. Não tem como você fazer uma imagem de Deus Pai. Você já viu em algum lugar? O nosso Deus Pai, aquele que enviou Jesus Cristo, aquele que Jesus chama de meu Deus. Jesus na cruz fala assim, meu Senhor e meu Deus. Né? Meu Deus, por que me desamparaste? Então Jesus se sujeita a esse Pai maravilhoso, como filho obediente. Então aqueles homens fazem aquilo ali e se inclinam, porque estavam acostumados. A gente vai acostumando com o pecado e passa a achar que aquilo não é pecado mais. E a desobediência de Arão leva a isso. Permitiu que eles fizessem aquilo. Por que ele permitiu que fizesse aquilo? Ele era um homem de Deus e não conhecia a palavra. Porque a pressão em cima do líder, ele como um líder, imagina ali, vamos imaginar 2 milhões de pessoas. Irmão, às vezes o pastor com 50 membros, com 100, com 200 milhões, o cara fica doido, com muita pressão às vezes. Né? Se tiver 2 ou 3 ali arrumando um problema. Imagina um povo, muita gente, depois vocês vão ver aqui, né? A quantidade de gente que errou, que não foi todo o povo que errou, mas muito do povo errou.
a pressão em cima. Isso acontece não só com ele, mas acontece também às vezes na nossa casa, com os filhos, pressão para você fazer uma coisa que você não quer fazer, às vezes você quer que você compre um carro mais novo, porque meus coleguinhas vão ficar legal, e eu também que tenho que tirar onda com os colegas, eu tenho que mostrar que eu tenho isso. Isso às vezes no meio cristão é mais complicado ainda. Às vezes você faz uma dívida, não faça. A pessoa faz uma dívida para ter um carrão melhor, porque ele tem que mostrar que ele é abençoado. Irmão, você vai ser abençoado independente de qualquer coisa. Você não precisa comprar a bênção, né? E às vezes os filhos pressionam para isso. Às vezes o professor, os alunos pressionam o professor em matéria de alguma ideia, né? Principalmente nessas épocas de política. Às vezes o professor está ensinando certo, mas a pressão tem um tamanho, ou ele se rende aquilo ali, ou ele enlouquece, ou ele sai dali. Né? Ou ele tem que pregar mentira ali na escola, ensinar o errado, porque o certo está dando problema. Às vezes você no meio dos seus amigos querem te levar para a gandaia. E você é servo de Deus. Mas a pressão é tão grande, porque se você não for, você não é descolado, você não é para frente, você é careta. Isso acontece às vezes dos filhos com os pais também. Pô, meu pai e minha mãe são careta, que é isso? Esse negócio de crente está por fora. Pô, tem que tomar um negocinho, fumar um cigarrinho do mal. E a pessoa às vezes se perde ali. A pressão, se a pessoa não tiver firmeza, por isso eu estou falando de autoridade. Se você não tiver autoridade, se você não tiver firmeza naquilo que você crê, não só na matéria de fé, mas na matéria de política, na matéria de ensino, na matéria de inteligência, de qualquer coisa, no seu trabalho. Às vezes você é um líder no seu trabalho também, mas a pressão ali é tão grande que você talvez se corrompa com os outros, e você perde até seu emprego por causa daquilo. Arão estava nessa. É o que eles chamam de Maria vai com as outras. Né? Tem onde está falando, Maria vai com as outras, um faz e vai junto. Lá em Tiago fala que a pessoa assim era como aquele bolo de capim seco no deserto, né? A moinha. É como a moinha que o vento espalha. Ou como aquele monte de folha seca no deserto, de ramo seco voando para lá e para cá. O vento joga para lá e vai, joga para cá e ele vai. Não seja assim. Arão estava assim, como a moinha que o vento espalha. Mas para a glória de Deus, Moisés não estava assim. Moisés estava lá, junto com Deus, e desceu e chamou-lhe a atenção e perguntou por que estavam fazendo aquilo. Por que vocês estão fazendo isso? Arão joga a culpa no povo. Aí ele sai de fora. Olha, não foram eles. É sempre assim. A pessoa fraca, ela faz o mal e depois ela fala que a culpa é do outro. Porque ela foi frouxa. E a gente não pode ser assim. E não pode ser assim na escola, não pode ser assim na igreja, não pode ser assim na nossa casa. Principalmente se você é professor, se você é pastor, se você é pai de família, se você é o irmão mais velho, se você é o responsável pelo seu trabalho, se você é um líder. Não pode ser assim. Então, aconteceu, no versículo 19, 32, capítulo 32 de Êxodo, versículo 19 diz assim: aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo os bezerros e as danças, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se a ira de Moisés e arremessou as tábuas de sua mão e quebrou ao pé do monte, né, as placas de pedra. Tomou um bezerro que tinha feito, queimou no fogo, moeu até que se tornou em pó, espalhou sobre as águas e deu água para beber aos filhos de Israel. E pegou aquela imagem, irmãos, eles moeu aquilo, esfarelou aquilo, jogou na água e falou: agora vocês bebam. Esse é bom. Imagina você beber ouro em pó, moído. Come isso então. É igual a gente, ali, menino, né, a gente lembra quando era pequeno, ele fazia uma bagunça. Então come isso aqui então, né? Enfia na boca da gente. Né? Por quê? Porque você está fazendo errado. Então Moisés fez que aquele povo bebesse aquilo. Ele: você quer seguir essa imagem, dizer que isso aí é o seu Deus, esse bezerro aí? Então, tá bom. Não é para a graça de Deus que vocês estão fazendo. O rei Davi, no Salmo, ele diz assim, que o tolo, o ímpio, falava com ele, zombava dele, né, os pagãos.
cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Porque eles tinham os ídolos deles, eles olhavam, tinha como pegar, tocar, carregar, estava lá os ídolos deles, Baal, né, vários Astarote, vários deuses, e de outros países tinham outros nomes também, né, como os gregos tinham também os deuses deles, e os romanos também. Então, aí perguntava para Davi, cadê o seu Deus? Cadê? Cadê? Ou seja, cadê o seu Deus para socorrer? Você não pode nem ver ele. Aí a resposta dele é, mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe dá vontade. Os ídolos deles são prata e ouro, a obra da mão dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pés, mas não andam, tem nariz, mas não cheiram, nem som algum lhe sai da garganta. E ainda lança uma maldição para aqueles que faziam aquilo, que tinham aqueles deuses. Ele torna-se semelhante a eles, os que os fazem e os que neles confiam. Ou seja, vocês são tão duros quanto os próprios ídolos que vocês fabricam, como aquele bezerro de ouro, como aqueles outros ídolos. Vocês são tão duros como eles. Vocês têm olhos, mas não veem, porque a pessoa que não serve a Deus, ela não vê o mal para fugir dele, não vê o bem para poder praticá-lo. As mãos dele não servem para poder ir socorrer o próximo, os pés dele não servem para andar com alguém, para poder ir socorrer, poder ajudar, abençoar. Da boca dele não sai som algum para poder abençoar a vida de alguém, para pegar a palavra de Deus. Quer dizer, a pessoa está ali como uma coisa inútil, como a própria estátua que ele fez, como o próprio bezerro de ouro que ele fez. Né? Fala te fazer, manda que esse bezerro berrar aí agora, que eu quero ver. Então eles zombavam na ilha de Davi. Ele, cadê o seu Deus? É como você chegar hoje na igreja, né? Fala assim, olha, só tem parede, cadê o seu Deus? O meu Deus está aqui. O meu Deus está aqui. Ele diz que habita em mim. Jesus disse, se você crê em mim, eu virei o Pai e faremos morada em você. A palavra tabernaculou, fala que Deus desceu dos céus e morou entre nós, habitou entre nós através de Cristo, porque o Pai estava ali, agindo através do Filho. E ele está dentro, montar tenda, tabernáculo. Ele montou uma tenda junto com os homens. Aí ele fez melhor ainda, achou pouco vir e estar na terra, e falou, eu vou estar dentro de vocês. Então Deus está dentro, está no teu coração, no teu pensamento. Jesus disse que tem o amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, tudo, completo, não é mais ou menos. Arão não estava assim, Arão estava balançando, para lá e para cá. Moisés disse a Arão, versículo 21, o que esse povo tem feito para você, que você trouxe tamanho pecado? Moisés virou para Arão, esse povo fez tanto mal para você assim, para você permitir isso? Ele estava zombando de Arão. Ele, o mal que você está fazendo para eles é tão tamanho que só se eles fossem umas pessoas muito ruins e tivessem feito um mal muito grande, para você estar vingando deles, permitindo que eles façam isso. Não era, ele estava junto com os caras. Mas Moisés estava mostrando a ele o tamanho do pecado que ele cometeu. E você é o sacerdote, cara. Você é como se eu como pastor, chego lá e começo a ensinar tudo errado para as pessoas. Eu chegar na igreja, mas vamos fazer um bezerrão de ouro para a gente adorar, e vamos prestar homenagem a ele, vamos dirigir oração para ele. Porque a minha culpa é muito maior do que aquele que talvez não conheça. Então, disse a Arão, ai, não se acenda a tua ira, meu Senhor, a ira do meu Senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal? Misericórdia. Arão veio para Moisés, meu Senhor, era irmão dele. Ele ficou tão temeroso, ele, meu Senhor, não tema a sua ira sobre mim, esse povo é inclinado ao mal. Olha que esse povo está sempre inclinado para fazer o mal, realmente está mesmo. Só que ele estava junto. Às vezes você acusa a pessoa de que a pessoa é inclinada para o mal, você está junto. Às vezes você faz aquela pessoa lá, vilão, é o Maria, vai com as outras. Aí logo que você vai lá, você faz a mesma coisa que ele. A mesma coisa, você acabou de falar que eles estão
dando ideia para os outros, aí você vai lá e dá ideia também, e faz a mesma coisa. Esse é um inclinado ao mal. Aí eles me disseram, façam deuses para nós, porque ele nem sabe o que aconteceu com esse Moisés, ele está demorando muito a voltar. Então eu disse, quem tem ouro tira, tal, me dá que eu vou fazer o bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão havia despido para vergonha entre os seus inimigos, colocou Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor, venha para mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhe, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um coloca a sua espada sobre a coxa, e passa e torna a passar de porta em porta no arraial, e mata cada um ao seu irmão, que está fazendo errado, né? E cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo, daqueles que estavam em pecado. Os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia 3.000 homens. 3.000 pessoas foram mortas, porque induziram Arão, e Arão, afrouxando, caiu na lábia deles, e fizeram aquilo ali. 3.000 pessoas. Você imagina se você sofrendo a pressão de 3.000 pessoas em cima de você, cobrando você, olha, Moisés não vai voltar, não tem jeito, vamos fazer isso aqui. Irmãos, o que acontece hoje em dia é mais ou menos isso aí. As pessoas no mundão estão falando assim, se Jesus não vai voltar nada, se tivesse voltado, já tinha voltado. Se Jesus está demorando demais. O povo ali não aguentou esperar 40 dias, Moisés. Que povo ímpio vai aguentar 2.000 anos? E lá se vão 2.000 e poucos anos. Jesus falou que vai voltar. E ele vai voltar. O povo, eu diariamente converso com pessoas não cristãos, e eles zombam na internet, a gente vai evangelizando e entra uns e invade até os grupos lá. Cadê esse Deus seu? Ele disse que ia voltar, cadê? Ele esqueceu. É assim, é desse jeito. Porque eles não têm a direção de Deus, porque eles não têm nele o Espírito Santo de Deus, que dá a ele aqui que nós falamos no culto anterior, longanimidade, paciência. Não tem paciência com nada. Hoje em dia o povo não tem paciência com nada. Até a gente. Vocês que estão me vendo, onde convir, que às vezes você pega no celular e você clica para abrir um site, alguma coisa, se demorar mais do que 5 segundos, é a morte. Você, caramba, isso aqui não vale nada, esse celular não vale nada, essa internet é um lixo. Às vezes você vai no banco, digita ali para ver o saldo e demora alguns segundos para abrir a tela, parece que você está lá no passado, naquela internet de escada ainda. A gente não tem paciência de 5 segundos. Aquele povo está ali 40 dias, a morte. Se fosse hoje, porque a gente não espera 5 segundos para a internet abrir um site, eles não esperam nem 2 dias, Moisés. Fazer o bezerro muito antes. Então, irmãos, fraqueza de fé. A pessoa não tem autoridade. Arão não teve autoridade, Moisés teve. Moisés teve. Há um outro homem que também faltou autoridade para ele, e o medo, como Arão, o medo fez ele voltar atrás e depois teve que tomar uma bronca para voltar para o caminho. Pedro. Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 10. O apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 9. Conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, da igreja, a graça que se me havia dado, deram-me as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles fossem ao pessoal da circuncisão, aos judeus. Recomendando-nos somente que nos lembrassem dos pobres, que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, eu resisti ele na cara. A gente fala hoje, falei com ele na lata. Nem fala assim, eu falei na cara. Nem falou, nem amenizou, não. Eu repreendi Pedro na cara, porque ele era repreensível. Porque antes de que alguns chegaram da parte de Tiago era um líder da igreja.
tá? Primeiro líder da igreja em Jerusalém, irmão do Senhor Jesus, né? Filho de Tiago e Maria, meio irmão de Jesus, né? Porque Jesus é filho de Deus. Antes que chegasse, né, alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando eu vi que eles não andavam bem e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: Pedro, você sendo judeu, vive igual gentio, como é que você quer que o gentio viva como judeu? O que aconteceu? Tinha o judaísmo, começou a igreja, né? Jesus foi, os apóstolos e tal, foram passando para frente, e Pedro e os outros começaram com o mundo afora pregando. Aí Paulo vem, aí chega uns que vieram judeus, que ainda estavam agarrados com o judaísmo, com a religião velha. Às vezes você se converte também, isso acontece, irmãos. Isso acontece, eu já vi. A pessoa vem para a igreja, eu sou crente, batizado, né? Às vezes a minha denominação mesmo, batista, crente, batizado, e uma pessoa está presa à religião antiga. Se você falar alguma coisa ali, que está na Bíblia, mas que atinge aquela religião antiga, ela briga com você. Ah não, isso aqui não toca nisso. Irmão, o que está acontecendo? A pessoa ficou presa. Pedro ainda estava preso no judaísmo, em guardar sábados, em guardar... ainda estava preso aquilo ali. Aí ele veio para a igreja. Aí começou a não fazer. Tá direitinho, estava indo bem. Paulo fala que estava indo bem. O Pedro estava indo bem. Mas depois que veio aqueles judeus vindo trazendo as coisas de Jerusalém, aqueles vieram ainda com aquela coisa velha, dizendo ser cristão, mas ainda, né, crente em Cristo, mas ainda querendo segurar as coisas do passado, pela lei. Vivia da lei, vivia da religião velha, a religião que tinha saído estava toda errada. Ainda estava agarrado ali. Aí, com medo desses, ele começou a largar os gentios de lado. Ele começou a pregar para os gregos, pregar para todo mundo, o povo se convertendo, né? A igreja. Aí depois, em vez de ficar junto com a igreja, ele largou aquele de lado, parou. Não vai comer junto com os gentios, ele começou com o judeu. Porque o gentio é coisa do diabo. Quer dizer, a própria igreja que ele estava pregando, o povo, ele parou, largou o povo de lado. É como, vamos supor, por exemplo, se eu fosse judeu, aí eu tornei pastor, aí estou pregando a palavra, aí de repente chega outro lado, judeus, e vem falar comigo, aí eu largo a igreja de lado. Eu não posso ficar com vocês não, porque vocês são imundos, né, impuros, cerimonialmente impuros. E Pedro fez isso. Ele largou o principal para voltar para o antigo, para o errado. Aí Paulo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, deu uns culachos dele na cara. Ele fala. Eu falei, cara, na cara. Porque ele se tornou repreensível. Como Moisés falou com Arão, porque Arão se tornou repreensível. Por que você fez isso, Arão? Esse povo fez algum mal para você fazer tamanho mal para eles? Olha o mal que você fez para eles. E ali, ele já tira dele, né, a culpa dele. Não sou eu, a culpa é dele, já passou a bola. E Moisés, orientado por Deus, porque na época, irmãos, não tinha negócio de, deixa para lá, não. Era morto. Porque senão o povo se perdia todo. A gente fala assim, poxa, por que Deus permitiu tantas pessoas morrerem assim? Porque, como ele falou, era um povo obstinado, não tinha conserto. Se deixasse aquele, ou mandava ele sumir para outro país, ou matava. Porque ele ficava no meio, ele só estragava. Ele fala que uma maçã podre na caixa, estraga as outras. Como hoje em dia, se a pessoa estiver na igreja cheia de heresia, praticando pecados terríveis, esculachado, escrachado, se a igreja não faz a correção, não disciplina, fala, olha, ou você para com isso, ou você sai do rol de membro da igreja. Você não pode ter voz ativa aqui. Se a igreja deixa, vai apodrecer o resto, porque os outros falam assim, por que eu vou me levar uma vida santa, se o outro levando a vida toda errada e está fazendo mesmo, está tranquilo aqui? Por quê? Então acaba induzindo os outros que estão certos a fazer errado.
Se aquelas 3.000 pessoas não fossem mortas, os restantes, que eram milhares, iam se perder também. Arão, depois daquela bronca, ele ficou difícil de errar dali para frente. Ele fazia de novo, não aprontou outra dessa. Opa! Foi chamado a atenção e colocado no devido lugar. Porque Moisés estava representando o próprio Deus. Quando Deus chamou Moisés, falou assim: Moisés, você vai tirar o meu povo lá do Egito. Ele disse: Senhor, quem sou eu? Sou um empesado de língua, ou seja, eu não sei falar bem fluentemente, eu não tenho assim uma boa oratória. Eu não sei falar em público bem. Ele: não, Moisés, o seu irmão vai falar. Ele vai te servir de boca e você lhe servirá de Deus. Ou seja, você vai me representar sobre ele e ele vai ser a sua voz. Então, Arão falava muito bem, sabia se expor bem com o povo, é bom de conversa, né? E nessa hora aqui foi bom até demais, deu problema. Deixou-se levar pelos outros. Então, irmãos, como professores, como pais, né? Nós, como pastores, como líderes, como amigos, se você está na sua turma também, você não precisa, você está todo no meio dos seus amigos, você não tem que liderar seus amigos, mas você não pode ser liderado por eles. Você tem que ter uma posição. Você não pode se deixar levar. Senão você vai ser um crente que vai entrar na rodinha de amigos da bebedeira, porque os amigos acham que é legalzinho. Você vai para a gandaia porque acha que é bonitinho. Você vai na conversa da namoradinha que é ímpia porque quer agradar ela. Como esses homens aqui, essa agradável, porque as mulheres, a família, tinha um monte de gente enfiada no meio ali, que não era do povo de Deus. E muitos que eram para ser, estavam indo na onda dos que não eram. Então que nós tenhamos essa firmeza de fé, ou firmeza de postura também com o nosso trabalho, porque aqui não estou falando só de religião. Você é um professor, aí você tem que se sujeitar ao que os alunos querem, porque os alunos, de repente você está numa escola particular e os alunos são tudo filho de papaizinho, e tem dinheiro para bancar, e se você não fizer o que eles querem, eles te tiram daquela escola. Você vira um fantoche na mão deles. Talvez você seja um pastor e a igreja é muito grande, então também, às vezes alguns querem fazer joguete com você também. Querem te jogar para cá e para lá. Acaba tirando a sua autoridade. Você é um pai de família, às vezes seus filhos te pressionam. Poxa, pai, você é careta. Por que você não faz isso aqui para mim? Eu preciso comprar isso ou aquilo, eu tenho que ter um iPhone, tenho que ter um carrão, porque senão eu tenho que ter dinheiro à vontade. Aí você se sacrifica do que não tem para fazer aquilo. Então, tenha autoridade. O Senhor te deu autoridade. O Senhor te deu autoridade. Até você que não é crente em Cristo ainda, a autoridade que Deus te deu como pai, Ele te deu, é Ele que dá. Ele que dá toda a autoridade, até para o governo ímpio, para os governos, para os juízes. Aquela que está lá é ímpio, ele está lá. Está lá tem permissão de Deus, senão ele não estaria lá. Jesus falou com Pilatos, falou: olha, essa autoridade que você tem aí não é sua, não vem de você não. Você não ia ter autoridade nenhuma sobre mim se não fosse dada do alto. Então, tenha essa autoridade na sua casa. Tenha essa autoridade com seus amigos, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Não permita que os outros se façam de fantoche, como fizeram com Arão. Faça isso. Isso é uma bênção que Deus te deu. Você é pai, você é esposa, mãe, você é professor, professora. Você tem autoridade. Não deixe que ninguém te tome ela. Não permita. Porque acontece nisso aqui. E depois não vai ter como você dizer que a culpa foram deles. A culpa foram dos meus filhos, que eu fiz aquela dívida alta, porque ele perturbou muito, eu tive que comprar um carro, ficar devendo. Não tem. Então não temos que fazer isso. Que o Senhor nos abençoe. A autoridade vem do Senhor. Toda autoridade vem do Senhor. E se for para você não ter essa autoridade, é o Senhor que tira. Não sou eu que vou deixar os outros tirar de mim. Não é ninguém abaixo que vai tirar. Estou falando de autoridade porque um é mais do que o outro. Não. É você, entre seus amigos também, você não deixar que eles tenham autoridade sobre você. Seu pai sim vai ter autoridade sobre você, seus líderes, seu patrão.
tem a sua autoridade. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai, em nome de Jesus, toda autoridade vem do Senhor, Pai. Até ainda o ímpio, Deus, é o Senhor que coloca, o Senhor que tira, o Senhor que exalta, o Senhor que humilha. Deus, que o Senhor possa nos investir, o Deus de autoridade, com nossa família, com nossos filhos, saber os trazer, o Deus, em sujeição, em amor, para que cresçam, Deus, nos caminhos do Senhor, para que cresçam, Deus, sendo bons profissionais, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons servos do Senhor. Que possamos, ó Deus, ensinar no caminho que deve andar. Ó Deus, que os professores, ó Deus, também sejam guiados pelo Senhor e ensine, ó Deus, aquilo que é necessário para que aqueles alunos, ó Deus, aprendam aquilo que realmente vai produzir para o país, aquilo que vai melhorar na vida deles, para que sejam bons profissionais, bons exemplos, ó Deus, de pais, de trabalhadores, ó Deus, de empresários, de profissionais liberais, o que quer que seja, ó Deus, que eles saibam ensinar. Ó Deus, que o Senhor esteja governando em nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós. Ó Deus, fica conosco. Abençoa, Senhor Deus, os pastores, para que a autoridade de amor, ó Deus, que o Senhor tem colocado na mão deles, ó Deus, na nossa mão, para poder ensinar com carinho e saber, ó Deus, que ninguém é maior ou melhor do que ninguém, mas o Senhor nos colocou todos como filhos. Que se tem alguém maior, é o Senhor, Pai. Mas que a autoridade que o Senhor tem dado a nós, tem dado aos pais, tem dado aos professores, seja, Deus, recebida e guardada e seja usada, Deus, para o bem. Ó Deus, fica conosco, Pai. É a nossa oração no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica na paz, queridos. Senhor nos abençoe.